Atos capítulo 3, primeiro versículo ao 10º. Como temos feito, o culto das 17 horas, meditando em alguns princípios aqui no livro de Atos. E hoje, com base nesse capítulo, eu quero falar sobre a autoridade da igreja. Atos 3, do 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor, está também aqui projetado, se você quiser acompanhar aqui ou na sua Bíblia. Diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Amém? Irmãos, muitas pessoas acreditam que a igreja, ela é uma religião que possui algum tipo de autoridade semelhante à autoridade que é vista no mundo. Primeiro, o que nós podemos aqui destacar que, infelizmente, até nós mesmos, na tradição cristã, confundimos isso. Alguns achavam que a igreja ela deveria ter um poder político. E a história, ela demonstra e atesta que isso não foi bom. Embora sabemos que em alguns contextos, principalmente de perseguição, quando a igreja conseguiu, por alguma influência, pelo menos diminuir ou parar a perseguição, isso é bem-vindo. No entanto, quando a igreja se misturou com a política, no decorrer aí dos anos que a igreja existe, infelizmente, algumas coisas ficaram confusas. A igreja, uma vez dominando a política, o Estado, como ela deveria agir diante de pecados? Entende? Por exemplo, irmãos, o pecado para um Estado que é governado pela igreja deve ser crime? Então, essa questão ficou muito difícil de ser solucionada e ocorreu que em muitos lugares, em muitos tempos passados, infelizmente, muitos estados cristãos, influenciados tanto pelo período católico ou protestante, acabou punindo aqueles que desobedeciam, porque, obviamente, o Estado deveria transformar a desobediência em crime, logo não deveria fazer de outra maneira a não ser punir. Isso, irmãos, com o tempo ficou muito claro para a teologia protestante e reformada que deve haver uma distinção entre Estado e igreja. E com essa consciência mais madura, os reformados em suas confissões apontaram o seguinte: que a igreja deve ser a consciência do Estado, deve influenciar ao máximo para o bem, mas, irmãos, jamais a igreja deveria ter um poder estatal, embora isso ainda aconteça em alguns lugares. Mas o poder da igreja não é um poder político. Nós tivemos recentemente uma experiência muito febril na igreja nas últimas eleições, quando nunca vimos na história a disposição tão grande por parte dos crentes em defender a política,
Embora seja louvável e necessário que os cidadãos participem da política, ainda assim a igreja ela não tem esse ambiente autorizado pela Escritura. Então aqui até digo e repito que a igreja não deve abrir espaço para isso. Os cristãos devem ser treinados à luz da Bíblia para tomarem as suas decisões políticas, e os cristãos devem também serem políticos, se envolverem na política, não há erro algum nisso, mas a igreja em si, ela não pode se posicionar dessa maneira. Então, quando tiver eleição, que vir aqui e tal, já até falamos isso, né? Principalmente em eleições mais próximas, como as municipais, quando eu até disse também para os diáconos, aparecendo candidatos não terão nenhum tipo de oportunidade em absoluto. Nós podemos até ceder palavra para autoridades constituídas, porque dessa forma não é a política, mas a submissão e respeito ao Estado. Mas deixando claro, a igreja não tem poder político. Outros acharam que a igreja tem um tipo de poder filosófico. A igreja os seus ensinos constituem uma filosofia, uma ideologia. Não, irmãos, não. Nada no Evangelho agrada os ouvidos de um filósofo. A própria palavra diz que o Evangelho ou a mensagem da cruz é o quê? Loucura. É loucura. É loucura a Bíblia diz, para os gregos, que eram amantes da filosofia. Então nós não podemos esvaziar o Evangelho de sua loucura. Pense comigo, a nossa salvação está baseada na morte do Nazareno na cruz do Calvário há quase 2000 anos atrás. O que de filosófico tem aí? O que Platão, Aristóteles e outros podem dizer sobre isso? Loucura. Então nós não devemos, e infelizmente, sobretudo a elite teológica, ela se preocupa muito em querer dar argumentos que possam ser mais atrativos ao ouvido filosófico ou ao interesse intelectual de muitos, quando na verdade a apresentação do Evangelho deve sim ser essa loucura que conhecemos. O apóstolo Paulo, ele disse que ele não pregou outra coisa a não ser Cristo e esse crucificado. Essa é a loucura do Evangelho. Então nós não podemos querer dar um poder político para a igreja e também não podemos dar uma ideia filosófica para o Evangelho. Temos que pregá-lo conforme foi revelado. E é assim que Deus decidiu revelar a sua vontade, pois a loucura de Deus é mais sábia do que dos homens. Por último, irmão, só essa introdução, poderia citar outros. Há pessoas que imaginam, e é uma realidade também hoje, que o poder da igreja está no seu financeiro. O poder da igreja é o que ela possui de riqueza, né? E vemos no Brasil, vemos na história, muitos, de fato muitos, usarem, sim, a influência financeira, o poder do capital da igreja para influenciar pessoas, até mesmo autoridades, etc. Irmãos, isso é uma desgraça total. Há uma lenda, aí eu vou dizer que é lenda, né? Relacionada com a igreja católica, e aí eu não sei até que ponto isso é verdade, mas eu vou usar a verdade da lenda, tá? É dito que um dos papas se aproximou de Tomás de Aquino e mostrou para Aquino o que a igreja possuía de ouro, de prata. E aí ele disse para Tomás de Aquino: olha, Aquino, eu não posso, né, porque os papas pensam em ser substituto de Pedro, né? Eu não posso mais dizer não tenho prata nem ouro. Olha quanto nós temos. Ao que Tomás de Aquino respondeu: mas também você não pode dizer levanta e anda. Isso, irmãos, acontece quando nós deixamos de confiar na autoridade, que veremos ainda, que Deus deu para a igreja, e passamos a confiar no poder financeiro, passamos a confiar
naquilo que a Escritura diz que nós não devemos amar, que são as riquezas. Então, deixando bem claro aqui, o poder da igreja não está na política, na filosofia e nem no seu dinheiro. Mas onde está o poder da igreja, ou a autoridade da igreja? Irmãos, aqui nessa passagem, nós podemos extrair princípios bíblicos e revelar aí o poder da igreja, mas alguns fatores são apresentados aqui que eu quero usar como princípios, tá? Em primeiro lugar, a autoridade da igreja é municiada pela oração. A autoridade da igreja é municiada pela oração. O texto diz que era 3 horas da tarde, possivelmente já desde as 5, 6 da manhã esse pessoal trabalhando, às 3 horas da tarde já estava terminando ali a sua jornada. A Bíblia diz que Pedro e João foram ao templo para a oração. Irmãos, como eu disse, irei repetir, e isso até o momento que caminharmos aí no livro de Atos, a oração é algo repetido no livro de Atos. E se poderíamos dizer que há algo que é tão enfatizado neste livro, é a oração, a ponto de dizer que a igreja de Atos é a igreja da oração. Então, temos aqui, em primeiro lugar, a autoridade da igreja está apoiada na vida de oração. E, como já disse e vamos dizer, e isso vai incomodar, e essa é a nossa missão, a oração da igreja, ou a vida de oração na igreja, é a grande vergonha da igreja hoje. E quando eu digo isso, obviamente não estamos dizendo apenas da nossa igreja, mas da igreja como um todo. Não oramos, a nossa prática de oração é medíocre, pouquíssima, e nós, irmãos, não nos interessamos pela vida de oração. Claramente, se houver uma convocação para o povo para orar, a maioria não estará presente. Quer reduzir o número ainda? Proclame um dia de oração e jejum, e aí nós teremos o esvaziamento completo. Essa é a grande arma do diabo, esperar que o povo caia na mesmice que acontece há séculos e pare de orar. Eu já comentei isso, irmãos, e até no sábado passado, na reunião com os jovens, eles pediram para falar sobre oração, e o que eu comentei é o seguinte, irmãos: 90% ou mais dos casos, quando pessoas procuram um pastor ou mesmo um presbítero e chega a nós algum problema ou alguma situação, irmãos, esse diagnóstico é certeiro, né? Quando eu pergunto como está a vida de oração e de leitura da Bíblia, rapidamente é identificado o problema. Os crentes não oram, não têm prática de oração, de intimidade com Deus, de entrega e quebrantamento, mas querem poder de Deus. Irmãos, o apóstolo Pedro e João, eles poderiam muito bem reduzir o tempo de oração, afinal de contas, sabemos que já viviam em oração, mas eles foram para o templo orar. Quero repetir a frase de um autor, e aqui enfatizo, se você quiser conhecer esse livro, porque tarda o avivamento, de Leonardo Ravenhill. Ele diz que a reunião de oração da igreja é o patinho feio, e que se você quiser conhecer, né, se Deus é importante para a igreja, vá na reunião de oração. Afinal de contas, se no domingo tiver um pregador aqui, muitos virão. Se tiver um cantor, muitos virão. Se tivermos uma atividade especial, muitos virão. E a reunião de oração? Quem está ali? Só Deus. Então não nos interessa apenas Deus. Irmãos, eu estou falando isso porque é algo que está aumentando em nossa igreja. A negligência com oração. A negligência com a oração. Então nós iremos pensar e refletir sobre isso. E se coletivamente estamos em uma condição complicada, o que dizer individualmente? Então, se queremos poder, temos que orar.
não tem, irmãos, nenhum curso teológico que substitui isso. Não tem, irmãos, nenhum investimento financeiro que substitui isso. Não adianta, irmãos, nós não podemos nos enganar. A oração é o apoio da autoridade da igreja. Pouca oração, pouco poder. Então, você grave essa sentença aqui. A sua vida espiritual não é maior do que a sua vida de oração. A sua vida espiritual não é maior do que a sua vida de oração. Se somos fracos em oração, seremos fracos na espiritualidade. E não adianta pedir para ninguém orar por você. As pessoas não podem substituir a sua vida de oração. Não podem substituir. Então, irmãos, que este alerta seja bem alto no ouvido de todos. Continuando, irmãos, ainda o texto sobre a autoridade. Então, em primeiro lugar, a autoridade da igreja é municiada pela oração, ou assistida pela oração. Em segundo lugar, irmãos, como notamos aqui claramente, a autoridade da igreja não está baseada também na riqueza. Afinal de contas, Pedro não tinha. Ele já fala rapidamente: estou quebrado, né? Irmãos, aparentemente, alguns usavam esse coxo aqui, esse paralítico, porque levavam ele todos os dias. Naquela época tinha gente maldosa que dizia para ele: olha, nós vamos deixar você lá num lugar de bastante movimentação, mas você tem que dar uma porção para nós, uma porcentagem. Então todos os dias levavam ele lá para conseguir, segundo alguns estudiosos. E logo que ele pede para Pedro e João, eles já dizem: olha, nós não temos. Com isso eu quero aqui dizer para a igreja, irmãos, a igreja, ela não pode construir, confiar em finanças. Ela não pode, irmãos. Irmãos, o dinheiro não é problema para a igreja. Sabe por quê? A igreja, ela precisa de pessoas poderosas. Ela precisa de pessoas cheias do Espírito e de piedade. Tudo que a igreja fez aqui em Atos foi feito na mais profunda pobreza. Mas na profunda pobreza. Deus é o dono da obra e Ele vai providenciar. Nós, irmãos, não podemos limitar ou nos limitar por causa dos recursos que não temos. Temos que ter mais fé, temos que ter mais coragem. Já foi dito por missionários que a obra, irmãos, é de Deus e quem vai cuidar da obra é Deus. E se não tiver recursos para fazer o quê? Irmãos, se faltar recurso para estruturas ou investimento, serão coisas materiais, mas a igreja existe onde? Nas pessoas, na fidelidade, na pregação, na evangelização, no serviço. Então a igreja aqui em Atos, irmãos, ela alcançou o mundo sem recursos. E nós, irmãos, obviamente não temos essa fé, porque nós só conseguimos pensar a partir de um planejamento que nos convença que teremos, e embora isso seja sábio e não tem necessariamente um problema, já que podemos ter, ainda assim, irmãos, o grande problema é que nós passamos a confiar de tal maneira nos recursos, que nós estamos dizendo para Deus: ó Senhor, agora dá para o Senhor fazer isso aqui, tá bom? Agora dá para o Senhor avançar, porque nós temos dinheiro para o Senhor. Irmãos, aqui Pedro diz: olha, eu não tenho nenhuma coisa nem outra, e os dois quebrados. Então que tenhamos consciência que a autoridade da igreja não está de fato nos recursos, mas na confiança que Deus há de prover aquilo que é necessário. Deus há de prover.
Irmãos, eu quero recomendar a todos a leitura da biografia de George Miller. George Miller, irmãos, ele, um cristão que encabeçou vários orfanatos, e ele diz em seu diário que em muitos momentos, presbítero Marcelo, em muitos momentos, ele não tinha nada para servir para aquelas crianças, nada. Há uma história que diz que ele orou e disse: Senhor, não temos mais nada, eu vou lá avisar para as cozinheiras, nós não temos mais nada. A história diz que ele se levantou do seu escritório e foi em direção, e ele passou pela porta e, irmãos, ouviu uma batida na porta do orfanato. Quando ele abriu, naquela época se entregava pão e leite nas carroças, né? Com as carroças, e aquele homem disse assim: olha, eu não achei quem eu deveria entregar esse leite e esse pão, e eu preciso voltar, mas isso vai azedar se eu voltar até chegar lá, e eu fiquei sabendo que aqui é um orfanato, então eu gostaria de entregar. Pessoas mandavam carta para George Miller pedindo recursos, e ele respondia: vocês estão pedindo para a pessoa errada. George Miller era um homem de oração. Irmãos, ele não tinha recursos, e ele construiu orfanatos. Isso daqui, irmãos, é só um lembrete. Vamos tomar cuidado. E um lembrete a todos nós, especialmente conselho, que às vezes nós nos desdobramos para a realização de algumas coisas com a calculadora na mão, com o saldo da conta. E isso, irmãos, nós podemos estar dizendo para o Senhor: está aqui a nossa confiança, ajude-nos em oração, irmãos. Aqui a Escritura, irmãos, mostra que a autoridade da igreja está no nome de Jesus. Observe que no versículo de número 6, Pedro diz: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E a Escritura então diz que ele passou a andar. Irmãos, estamos diante da autoridade da igreja. A autoridade da igreja, como já apresentamos, irmãos, é municiada por oração, é sustentada na confiança da provisão da parte de Deus, mas a autoridade da igreja é o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Irmãos, quando falamos do nome de Jesus, estamos falando de tudo que Ele é, de todos os seus ofícios, de toda a sua obra e de todos os seus méritos. Tudo o que nós realizamos na igreja tem que ser em nome de Jesus Cristo, e por causa do nome de Jesus Cristo, e para o nome de Jesus Cristo. Ele é a fonte de tudo que é espiritual. A oração não tem poder sem o nome de Jesus. A fé não existe sem Jesus, já que Ele é autor e consumador da nossa fé. Irmãos, nada pode ter poder sem o nome de Jesus. A adoração não será aceita se o nome de Cristo não estiver invocado aqui. Não estamos aqui dizendo, irmãos, de ficar usando o nome de Jesus como amuleto ou como simpatia, não. O nome de Jesus tem que estar envolvido em tudo o que realizamos para Ele. Afinal de contas, se Ele é o nosso profeta, nós só podemos fazer aquilo que Ele nos ordenou fazer, porque Ele é a comunicação de Deus. Se Ele é o nosso sacerdote, nós só podemos adorar porque Ele é o nosso mediador, e por meio dele é que nós podemos adorar a Deus. Aliás, se não fosse Jesus, o que nós acabamos de fazer aqui era repugnante para Deus. A adoração sem os méritos e o nome de Jesus é desonrosa para Deus. Então apenas Jesus é que pode nos habilitar a adorar a Deus de forma aceitável. Sim, irmãos, se Jesus é o nosso rei, como o seu terceiro ofício, e vamos dizer, em nome de Jesus, estamos dizendo que esse rei, poderoso, majestoso,
é que pode fazer todas as coisas, inclusive curar os enfermos. A Escritura, irmãos, deixa isso muito claro. Irmãos, nós devemos aprender que o nome de Jesus é a nossa obsessão. O nome de Cristo. Quando Pedro aqui dá essa ordem para esse paralítico, fica bem claro, irmãos, a diferença do que é ter um dom de cura. Um dom de cura. O que, irmãos, hoje nós não vemos mais. Nós não vemos mais curas instantâneas como essas aqui vistas. A grande verdade é que Jesus, ele pode fazer um milagre, ele tem poder, mas, irmãos, nós não encontramos mais os dons miraculosos como um expediente comum da igreja. Eu pergunto para você, quantas vezes você já viu alguém com síndrome de Down ser curado instantaneamente? Eu pergunto para você, quantas vezes você já viu alguém que tem uma séria doença mental ser curado? Eu pergunto para você, quando você viu alguém que não tinha um dos seus membros, ou ele estava plenamente deformado e foi restaurado, como fez Jesus diante dos fariseus, com a mão daquele homem que estava enfermo? Será que Deus mudou? Será que Deus mudou? Será que há uma mudança no Espírito Santo? Não! Acontece que o uso comum desses dons fazia parte desse período da igreja. Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida de que esses dons cessaram. Mas, preste atenção, não estamos dizendo que Deus não faz milagres. Não estamos dizendo que Deus não responda a orações. Não estamos dizendo que Deus não age na vida. É diferente a ação soberana de Deus e os seus atos providenciais, como sempre houve na história da Escritura e continuará até os últimos dias, ao comparar, irmãos, a realização desses milagres que vemos aqui. É uma característica muito clara que a cura nas Escrituras, elas eram públicas, instantâneas. Por que isso? Porque instantâneas, para que não houvesse uma confusão de que aquela cura foi por causa de um remédio ou de uma recuperação natural que Deus também concederia. Note que a Bíblia diz que Pedro dá a mão para ele, o coxo não pede cura, ele pediu cura? Não pede cura. Então não dá nem para dizer, será que ele creu na cura? Não, ele achou que viria dinheiro. E quem é que tinha fé e dom? Os apóstolos. Pedro pega a mão dele, coloca ele de pé, e ele então compreende que aquilo está sendo realizado por causa do poderoso nome de Jesus. Destaco isso, irmãos, porque hoje nós vemos muita falsidade, muito engano, e pessoas sinceras, muitas vezes, sendo enganadas, especialmente, os irmãos sabem, especialmente envolvendo dinheiro. Sempre envolve uma campanha que você precisa pagar um carnê para um maldito apóstolo, para então você encontrar uma cura. Mas, irmãos, à luz da Escritura, as curas bíblicas, vinda do dom de milagres e maravilhas, aconteciam de forma imediata, instantânea, pública, e não tinha nenhum tipo de envolvimento financeiro. Além do que, não havia nenhum padrão para cura. Sabe aquela conversa? Tantos passos para você receber a cura. Não tinha padrão, irmãos. O primeiro padrão da cura bíblica é porque não havia padrão algum. Veja, Jesus nenhum cospe no chão, pega a terra e passa no olho dele. Em outro, chega em Jesus, ele já está curado. Alguém encosta Jesus, está curado. Outro, Jesus que encosta. O apóstolo aqui diz isso. Em outro momento nós veremos que a sombra dele curava. Então, queridos, não há padrão algum na cura de Deus, porque o modo é dele. Mas, irmãos, deixando bem claro uma coisa: a autoridade da igreja é demonstrada aqui nessa cura pelo nome de Jesus. Então, toda oração, todo pedido de cura que fazemos, toda intercessão, todo clamor a Deus deve ser em nome de Jesus, porque essa é a autoridade da igreja.
Por último, irmãos, a autoridade da igreja está também fundamentada no resultado, que deve ser o louvor a Deus. Observe aí nos versículos de número 9 e 10, diz assim a palavra, aliás, o versículo 8 em diante: e dando um salto, ficou em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era o mesmo que pedia esmolas à porta a porta formosa do templo. Ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Irmãos, tudo que a igreja faz, ela deve fazer com esse objetivo: que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado. Que bênção essa igreja, que igreja abençoada e abençoadora, que Deus seja louvado por isso. A glória dele. Nós somos pessoas pecadoras, nós só podemos ser bênçãos se o Senhor assim assistir a nossa vida e nos capacitar. Louvado seja Deus por isso. Que bênção o ministério infantil, que bênção o grupo de louvor, que bênção os grupos, louvado seja Deus, porque a nossa autoridade está baseada em um objetivo final, que é a glória de Deus. É a glória de Deus por Cristo Jesus. Dito isso, irmãos, que o Senhor continue nos concedendo autoridade pelo nome de Jesus. A autoridade. Tudo deve ser feito pelos méritos de Cristo Jesus. Ele é a nossa autoridade e a fonte de nosso poder. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus.